Olá, muitíssimo boa noite. Hoje com 1 minuto de atraso, 9h01 da noite, esperando por vocês. Enfim, deu problema aqui no Instagram para ele me aceitar, mas sou brasileira, não desisto nunca, sigo por aqui. Oi, Caroline, tudo bem? Oi, Julie, tudo bom? Oi, Lívia! Tudo bem, querida? Sejam muito bem-vindas, Amélia, tudo bom? Entre com o pé direito. Todo mundo seja muitíssimo bem-vindo. Eu hoje estou feliz da minha vida, em pleno inverno. Tá quente, foi um dia lindo de sol aqui, tô até de manga curta, é incrível! Enfim, hoje eu não vou ficar com inveja da galera que tá no norte, nordeste, centro-oeste, cheio de calor, porque hoje realmente foi um dia tranquilo e feliz nesse sentido de temperatura, né? Enfim, esperando o pessoal entrar aí aos pouquinhos. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, entrem de pé direito. Hoje, gente, a gente vai falar sobre mais um assunto que o pessoal me pede muito. Enfim, já sabendo aí da minha expertise prévia de bastante tempo de trajetória em hospital, seja em nível SUS, seja em nível particular, enfim, né? Então todo mundo me pergunta muito como é que foi a minha realidade, né? Enfim, hoje em dia eu não atuo mais diretamente. Então realmente vim aí falar com vocês. Oi, Juliana, tudo bom, queridona? Que bom te ter por aqui. Então hoje eu vou falar com vocês sobre nutrição oncológica em hospital, né? Eu até ia colocar nosocomial, mas aí eu falei assim, não, vamos colocar o hospital mesmo, né? Vamos facilitar, pra que dificultar, né? Então, pensando bastante em mim. Hoje, Julie, canjica, pamonha, milho cozido. Meu Deus, véspera de São João, se eu vou te dizer, eu te disser. Que a minha mãe fez uma canjica maravilhosa, dos deuses. E eu comi 3 potes gigantes de canjica. Você não vai acreditar. Menina, hoje meti o pé na jaca total, como falam, né? Ai, hoje eu caí na canjica. Confesso que eu sou apaixonada. É uma coisa engraçada, né? Porque tem algumas comidas bem específicas de algumas épocas do ano e que, por sei lá, porque cargas d'água que a gente não faz em outras épocas, né? Porque a gente poderia fazer canjica todos os momentos do ano, não precisava ser só em junho, né? Mas junho é sinônimo de canjica, né? Agora eu vou te confessar que a pamonha, o milho cozido, deu aguinha na boca. Vou ter que fazer amanhã, brindar nosso São João juntas, né? Estamos distantes fisicamente, mas na mesma conexão alimentar e pensando positivo das nossas boas, velhas e cheias de boas recordações, né? De fichas técnicas juninas, né? Oi, Beta, tudo bom? Oi, Bia. Sejam muito bem-vindas, entrem com o pé direito. Enfim, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre nutrição oncológica em hospital. Vou dar aí o nosso último minutinho esperando o pessoal entrar. Oi, Laurinha, tudo bom? Seja bem-vinda, entre o pé direito. Adoro quando outros profissionais multidisciplinares entram nas lives, porque agregam muito conhecimento, agregam muita prática. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente com espírito de equipe multidisciplinar. Então, um pouco antes de falar com vocês, estava falando justamente com uma enfermeira muito próxima, muito querida. Trabalhamos durante muitos anos juntas, justamente falando sobre essa questão da necessidade cada vez mais, enfim, pungente, né, desse entendimento do paciente oncológico como um todo e dessa soma de esforços, né, diferente de muitos pensamentos, um tanto quanto equivocados e enviesados de que nutrição oncológica tem que ser aquela coisa que só eu posso fazer. Não, né? Muita coisa é nutrição, né? Muita coisa é cuidado, muita coisa, enfim, acaba tangendo outras esferas e que realmente positivo mesmo é a gente conseguir agregar e congregar. Certo? Bom, já dei aí os nossos minutinhos iniciais, então vamos começar a organizar esse nosso pensamento junto da conversa sobre nutrição oncológica em hospital. E aí eu queria perguntar para vocês se alguma de vocês já teve prática clínica em oncologia de hospital ou tem atualmente, enfim, enquanto nutrição oncológica, tá?
E aí podem ir falando aqui, podem levantar um dedinho, podem fazer como vocês preferirem, tá? Por que eu pergunto isso? Porque quando a gente fala em hospital, como eu estava falando antes, a gente tem várias possibilidades de pensar o hospital. A gente pode pensar num day hospital, que é aquele hospital que passa um dia, né, e vai embora. A gente pode pensar num hospital, quando a gente fala em oncologia, né, a gente fala de CACOM, que é o Centro de Alta Complexidade em Oncologia. Então a gente pode falar de níveis diferenciados, tá, de tratamentos disponíveis. Então, lugares que disponibilizam só quimioterapia, outros só radioterapia, outros quimio, radiocirurgia, imunoterapia, hormonoterapia, e alguns, inclusive, que disponibilizam um transplante de medula óssea, que está extremamente ligado, né, a alguns tipos de tumores hematológicos que podem, em última análise, necessitarem de um transplante de medula óssea, né, ou até mesmo outro tipo de transplante, como um transplante hepático, transplante pulmonar, enfim, em alguma questão específica de necessidade de progressão de tratamento, tá? Então a Juliana ainda não teve, né, nenhuma experiência assim direta, mas quem tiver e quem, enfim, quiser contribuir, sinta-se bem à vontade, porque eu acho que esse é o lugar para a gente contribuir e realmente multiplicar esse conhecimento. Bom, eu tenho experiência, né, como falei para vocês, tanto no Sistema Único de Saúde quanto no sistema particular, mas independentemente disso, eu acho muito importante ressaltar aqui que quando a gente fala de nutrição oncológica em nível hospitalar, a gente não fala pura e simplesmente de nutrição clínica, né? Ao contrário do que muita gente entende, nutrição oncológica no hospital é aquela nutricionista clínica que vai falar com os pacientes. De forma alguma é só aquela nutricionista que vai falar com o paciente. A nutricionista da produção também deve ser considerada uma nutricionista oncológica e também deve ter os conhecimentos necessários para abordar esse paciente diretamente ou indiretamente, proporcionando o bem-estar, enfim, até mesmo a adesão ao cardápio solicitado, a prescrição nutricional necessária, né, em determinados momentos, talvez com alguns ajustes significativos e muito importantes que precisam ser feitos, realizados. Então, ela tem que estar em sintonia, né, em consonância com toda a equipe também, né? Então, eu acho que isso é o primeiro passo, é o primeiro paradigma que a gente tem que quebrar. Quando a gente fala de um tratamento de um paciente que está internado num hospital, a gente tem que falar não pura e simplesmente em pensamentos clínicos, que de fato é onde tem uma presença mais constante, mas de forma alguma a gente pode ignorar que a nutricionista que responde pela parte da unidade de alimentação e nutrição, da UAN, né, ou da produção dos alimentos, ela também precisa estar participando direta e ou indiretamente, né, de toda essa construção de nutrição oncológica. Oi Simone, seja muito bem-vinda. Então hoje a gente está falando sobre nutrição oncológica em hospital. Oi Cláudia, seja muito bem-vinda, entre de pé direito, que bom ter vocês aqui. Oi Ari, tudo bom? Que saudade de você, temos mais uma super nutri oncológica aqui para, enfim, nos abrilhantar com a experiência prévia. Então a Juliana está falando ali, sim, trabalhei como técnica no Moinhos. Moinhos, para quem não conhece, é um hospital importante aqui de cunho particular em Porto Alegre, tá? E a parceria da produção com a clínica era extremamente importante com pacientes oncológicos. Extremamente importante, Julie. Que bom que tu fala isso, porque muitas vezes a gente vê, infelizmente, uma briga ali de nutricionistas, de egos, enfim. Isso é da clínica, isso é da produção, se existir um erro, uma bota pra outra, né? Enfim, acho que é muito hormônio junto, muitas vezes existem aí conflitos que a gente vai sabendo, né? E que de fato não deveriam existir nenhum deles, porque realmente não adianta a gente, na clínica, prescrever uma dieta perfeita, se a produção não consegue executar. Não adianta a execução ser maravilhosa na produção e não ter uma adequação real, né, das necessidades. E ainda digo mais, a gente tem que pensar em nutrição oncológica também das nossas copeiras, né, do nosso serviço de atendimento ao paciente, porque não adianta a gente combinar maravilhas, chegar o que foi combinado para as copeiras e existir, enfim, um endereçamento errado do paciente, existir equívocos de distribuição,
seja equívocos de alimentos mesmo, né? Enfim, combinados que não foram entregues, assim como também, às vezes, horários que não foram combinados, que foram entregues em horários diferentes dos combinados, enfim, temperaturas, né? Consistências, enfim, uma série de fatos que significativamente interferem, né? No processo da internação do paciente, tá? Então, esse é o primeiro passo que eu gostaria muito de deixar bem claro e bem esclarecido para todo mundo, tá bom? Oi, Paula, seja muito bem-vinda. Adorei a carinha, Ari. Oi! Saudade de você. Enfim, então, depois que a gente se uniu enquanto nutricionista com nutricionista, uma coisa que é muito bacana que existe no hospital são os prontuários, como a gente já falou nas lives anteriores, né? Quem teve a oportunidade de assistir, seja ao vivo ou seja salva, né? Felizmente a última eu consegui salvar no IGTV, porque o Instagram agora às vezes não deixa a gente mais salvar ali nos stories, e infelizmente a do SUS foi evaporada, foi pro Cosmos, em algum lugar deve estar, mas quem estava aqui comigo presencialmente ao vivo, enfim, participou da discussão, né, e do desenvolvimento do tema, que eu acho muito, muito bacana e muito importante esse compartilhamento, tá, digamos assim, das informações dos pacientes. Então, eu acho muito bacana estar dentro de um hospital no acompanhamento do paciente oncológico, porque a gente tem acesso ao que aconteceu com outros profissionais. Então, é muito legal compartilhar esse momento enquanto equipe, porque a enfermagem tem um olhar diferente da nutrição, que tem diferente da fisioterapia, que tem diferente da fonoaudiologia, que tem diferente, enfim, do médico. E assim a gente vai construindo, né, da psicóloga, a gente vai construindo uma organização mais lógica, uma construção mais lógica. E é muito legal também a gente entender, e no hospital a gente percebe muito isso, que muitas vezes o paciente, e aí eu vou pedir ali para a Juliana também já dar o veredito dela, não sei se você trabalhou, Juliana, como técnica de nutrição ou técnica de enfermagem, mas é muito comum, e eu sempre percebi isso, independente do lugar que eu trabalhei, que falavam de nutrição, se queixavam de nutrição para enfermagem, se queixavam de enfermagem para físio, de físio para fono, de fono para nutrição, enfim, sempre existia técnica de nutrição, ótimo. Então, você também deve ter ouvido muitas vezes, assim, a falar uma coisa de nutrição para outro profissional, o outro profissional chega para você e fala, enfim, que ele abordou, que não conseguiu tomar um suplemento X, ou comer a comida Y, ou enfim, não conseguiu tolerar o térmico do almoço, e para você não chega a nada, né? Então é muito, muito importante que dentro de um hospital todas as informações fiquem muito bem catalogadas, né? Eu venho de uma época que os prontuários eram todos escritos, então muitas vezes a gente tinha ainda que decodificar né? Tudo que a gente queria dizer, deixar claro, destacado como informação. Hoje em dia, graças a Deus, acredito que a grande maioria dos hospitais já tenham algum grau de sistematização, né? De nível de informática, que facilita bastante essa conversa, tá? Então, isso eu acho muito importante, por quê? Porque quando a gente vai avaliar nutricionalmente um paciente, diferente do que ou em outras épocas se pensava que era pura e friamente métodos antropométricos, enfim, ou algumas 2 ou 3 perguntas, né? E as pessoas acabavam tendo uma certa dificuldade com um processo mais plástico, digamos assim. Era mais difícil de muitas vezes essas informações serem, enfim, catalogadas, organizadas, discutidas, comentadas, né? Então a Juliana está falando ali, né? Que as etiquetas lá eram verdadeiras bíblias da recomendação. De fato, né? Eu mesma não posso falar nada, porque eu sempre tive muito forte dentro de mim que por mais que a gente esteja dentro de um único lugar e que algumas condutas precisam ser em massa, pela quantidade de produção absurda, às vezes, de número de refeições necessárias, né? Quando a gente fala de sistema centralizado, quando a gente fala de descentralização, então, enfim, mais complicado ainda por conta de toda a antecedência, né? Todo armazenamento, enfim, e acondicionamento das refeições. Mas é muito, muito importante que
que a gente tenha essa especificação de cada paciente. Então, eu, particularmente, me vejo nessas tuas verdadeiras bíblias de recomendação, porque eu também era bem neurótica, e as minhas copeiras, enfim, muitas delas são próximas até hoje, enfim, um monte delas são minhas amigas de Instagram, de Facebook, a gente fala até hoje, elas falam assim, Aline do céu, nunca mais vi nenhum daqueles teus esquemas, nunca mais apareceram, porque eu, de fato, fazia esquema para todo mundo, organizava, enfim, muitas vezes especificidades, as minhas etiquetas realmente eram bíblias, só que o meu sistema ainda era um sistema DOS, que para quem é mais novinho não vai provavelmente saber o que eu tô falando, mas assim, época das antigas aí, tá? A época lá do início do computador. Então, assim, ele tinha limite máximo de caracteres, então tudo tinha que ser abreviado, então depois tinha listas de abreviaturas. Enfim, ainda bem que hoje em dia já modificamos, né, todas essas questões e já facilitaram bastante, né? Então as cooperas são super aliadas mesmo. E que bom saber que não era só eu que fazia bíblias. Isso é bacana, né? Então vou dar um oi aqui pra Jéssica que entrou. Oi, Jéssica. Né? Vou dar um oi também pra Leia Schirmer que também entrou. Lê, desculpa. Schirmer que entrou, sejam muito bem-vindas. Hoje a gente está falando sobre nutrição oncológica em um hospital. Também sintam-se bem à vontade aí para agregar os conhecimentos de vocês, para que a gente realmente multiplique, quanto mais, melhor, nosso conhecimento com o pessoal que está aqui compartilhando conosco, certo? Até hoje tem muitas bíblias, ufa! Então que bom saber que não era a única que escrevia e que ainda hoje existem, e que bom que existem, então realmente tem olhares bem específicos aí, né? Bom, então passado desse processo, eu acho importante a gente destacar aqui essa necessidade, então, de especificidade mesmo dentro de um lugar maior, de uma organização logística, né, para atuação efetivamente dentro de um hospital. Muitas vezes a gente peca por uma questão de visão de tempo, né? Então a gente gostaria às vezes de demorar mais tempo em algumas visitas, gostaria de demorar mais, demorar entre aspas, né? Mas assim, destinar mais tempo útil para falar com o paciente em momentos que às vezes a gente não consegue, mas a gente precisa se virar nos 30 e efetivamente dar conta do recado necessário a fim de proporcionarmos a melhor conduta. Bom, aí a gente tem que fazer um paralelo com o que a gente estava falando anteriormente em outras lives, sobre a atuação da nutricionista no consultório, sobre a atuação da nutricionista no ambulatório, onde a gente estava falando de um paciente que a gente faria uma avaliação, faria uma conversa, faria uma prescrição e ele voltaria para casa, né? Executaria aquela prescrição conforme o entendimento, conforme a possibilidade, e nós o acompanharíamos a posteriori, né? Depois de X tempo, conforme a nossa combinação. Quando a gente fala em um hospital, a gente fala que a gente está tendo ali aquele acesso direto ao efetivamente o que foi avaliado, o que foi prescrito, o que foi oferecido, e via de regra em muitos hospitais a gente tem essa possibilidade real de saber o que voltou, então a gente tem como saber o que foi aceito. Aí muita gente vai falar assim, Aline, mas tem muita gente que, enfim, faz aqueles estoques, tem vários lugares que tem geladeirinha, então você abre, tem, enfim, quase que uma loja inteira de produtos integrais, né, suplementos, enfim. Muitas vezes escambos aí que aconteciam entre pacientes de leitos diferentes, mas da mesma enfermaria. Aí vamos falar sobre a questão de pessoas que às vezes traziam alimentos de fora. Ok, mas isso é uma outra parcela. Tá? A gente está entrando aqui no mérito de que a gente combina com o paciente, a gente tem um contato muito mais estreito com esse paciente, a gente consegue identificar as modificações, né? A gente consegue ter acesso às informações que chegaram para os outros profissionais, então a gente tem um domínio um pouco maior da nutrição desse paciente. Mas, por um outro lado, o paciente está internado no hospital por algumas possibilidades, né? Que quando a gente fala de oncologia, ou o paciente está se encontrando numa situação desconfortável, né? Porque, enfim, precisou fazer um tratamento
com muitos efeitos colaterais, ou enfim, não conseguiu ter uma boa tolerância do tratamento, e aí por isso precisou de internação, ou teve uma sintomatologia muito exacerbada por algum tratamento, precisou de internação, precisou suspender algum tratamento, precisou fazer uma cirurgia de grande porte, teve que internar antes para fazer um preparo nutricional prévio, precisou sair depois, às vezes ele vai ter que passar por vários momentos, vários lugares do hospital, então o paciente interna num quarto X, e aí vai para o CTI, e depois ele voltou para o quarto, depois ele foi para a cirurgia, depois ele voltou para outro quarto, enfim. Né? Muitas vezes eles têm colegas que dividem enfermaria, colegas que dividem quartos, e também, enfim, existem alterações de hospedagem, digamos assim. Tem a questão também de saudade, e também envolve uma questão psicológica de perda, muitas vezes, de pessoas que internam com frequência e se conhecem, se visitam. Então, tem várias questões que precisam ser abordadas nesse sentido. Quando a gente passa para avaliação nutricional, é uma questão bem específica, porque depende muito da realidade, do lugar que a gente está falando. Por que eu estou falando isso, tá? Porque tem hospitais que a gente tem macas balanças, por exemplo, onde o paciente que não está se sentindo forte o suficiente para ficar em pé, pode se manter deitado e que vai ter o seu peso aferido, devidamente aferido. Só que, infelizmente, isso não é a realidade da maioria dos lugares, né? Onde às vezes tem uma balança para todo o hospital, às vezes tem duas balanças, mais uma, enfim, está em conservação, está em readaptação, enfim, né, em manutenção. E muitas vezes não se consegue, por exemplo, ter essa aferição, né, devida. Muitas vezes essa aferição ela é feita no início da internação, com uma série de vieses. O paciente chega com tênis, aqui em Porto Alegre, então é bem comum isso na época do inverno. O paciente chega cheio de casacos, cheio de cachecol, com bota, com tudo, entra, pesa, com tudo aquilo, depois vai ficar, enfim, vai ser direcionado para o seu quarto, para o seu leito, vai ter a sua internação. E o que se tira dali? E aí muitas vezes essa tirar dali é um tanto quanto chute, né? O que um acha que é, o que o outro acha que é. Alguns que realmente procedem ipsis literis a metodologia, diminuindo o máximo possível de vestimentas, mas tudo isso precisa ser protocolado. E num hospital, efetivamente, existem muitos POPs, muitas possibilidades, muitos procedimentos operacionais padrão de propósito, para que a gente tenha esse menor viés possível, esse menor risco de erros possíveis. Isso a gente estaria falando de peso, de altura, porque quem é nutricionista que está aqui com a gente na live sabe que muitas vezes, para se estimar quantidade de caloria, quantidade de proteína, a gente precisa realmente se basear em fórmulas onde se incluam esses dados, tá? E aí muitas pessoas falam assim, Aline, tudo bem, mas se é um chute com outro chute, bom, aí seria uma outra live, várias outras lives pra gente discutir a questão de melhores prescrições. O que eu tô querendo falar aqui pra vocês é que nesse momento é importante que existam protocolos organizados e bem estipulados e bem conversados com toda a equipe. Por isso que eu estava falando para vocês da importância ainda maior da equipe interdisciplinar, né, multiprofissional dentro de um hospital, com esse propósito, para que todo mundo realmente faça do mesmo jeito e que as informações que vão ser compartilhadas sejam as mais fidedignas possíveis para se evitar o retrabalho, né? Então essa repesagem, essa revalidação de estatura, né? Porque realmente o paciente acaba muitas vezes estando muito mais cansado, fadigado, sarcopênico, caquético, e é muito desconfortável, enfim, disponibilizá-lo para fazer a mesma situação várias vezes, tá? Então, de fato, em muitas anamneses, você coloca peso, você coloca altura, você avalia, enfim, toda a questão de percentual de perda ponderal, tudo segue o mesmo critério, enfim, padrão. O ponto da diferença
básica de avaliação nutricional quando a gente fala em um hospital é que às vezes a gente pode entender o hospital como uma coisinha pequenininha, tipo, poucos leitos, e a gente pode entender o hospital num nível gigante, né? Então, assim, eu trabalhei durante muito tempo no Hospital Santa Rita, que é o Hospital de Oncologia aqui da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, onde o Hospital Santa Rita já é grande e ele faz parte de um complexo hospitalar que hoje tem 7 hospitais, estão construindo aí o 8º hospital. Então, é uma quantidade mágica e macro, né? Então, imaginem isso em um dia de plantão, imaginem isso em um dia de feriado, que tem menor número de profissionais e que realmente, muitas vezes, não temos pernas para conseguirmos fazer todas as avaliações em todos os pacientes. Então, ao longo do tempo, foram desenvolvidas várias metodologias diferentes de triagem nutricional, né? Então, geralmente, a que é mais utilizada é a NRS 2002, mas tem outras várias, tem a MCT, tem a MUST, enfim, temos várias outras, tá? Importante falar, várias outras possibilidades validadas de triagem nutricional, tá? Onde, o que vai fazer a triagem nutricional? Vai te dizer de uma forma indireta, né, quem de todos aqueles pacientes que acabaram de internar, que tem maior risco para você realmente continuar o procedimento padrão de avaliação nutricional, de anamnese, enfim, de adaptação daquelas questões nutricionais e alimentares todas que, enfim, estão circundando o paciente, tá? Quando a gente fala num hospital geral, onde também tem nutrição oncológica, muito provavelmente o paciente oncológico ele vai ser um paciente visitado antes de outros pacientes. Mas quando a gente fala de um hospital só de cunho oncológico, todos têm câncer. Então a gente tem que ter efetivamente algum tipo de sinalização para saber quem é que vai ser avaliado antes do que o outro, tá? Muitas vezes a própria triagem não acusa risco nutricional e o fato da internação também não te incrementa risco real, né, de questão nutricional. Então, em alguns hospitais tem essas derivações que a gente chama de N, que é o nível de atenção, NNA, enfim, dependendo de cada lugar, onde se tem aí prescrições específicas de acompanhamento, né, de fazer a retriagem, então faz novamente uma nova triagem para identificar a partir de qual momento se mantém as visitas, as periodicidades dessas visitas, enfim, dali para frente. No momento que se identifica um risco nutricional, se parte então para uma avaliação nutricional. Independentemente de quais são as avaliações nutricionais previstas nos hospitais, que podem ser as mais variadas possíveis, porque a gente hoje em dia tem um leque gigante de possibilidades de avaliação nutricional, né? Outro dia eu estava falando até isso com uma mentoranda minha, e aí ela estava falando, pois é, mas enfim, sobre avaliação e sobre métodos de avaliação. Eu falei assim, olha, eu sou formada há muito tempo, né? E até o século passado se baseava muito a avaliação nutricional em pregas, em circunferências, né? Enfim, em dados mais antropométricos, né? Ainda não era tão badalada a avaliação subjetiva, dessas que sim, mas enfim, a específica de oncologia, que é a PPP para os íntimos, né? Que é produzida pelo próprio paciente, que foi desenvolvida pela Ottery em 1996, não era ainda tão divulgada como é hoje. Hoje em dia temos outras milhares de possibilidades e realmente outras possibilidades muito bacanas, verossimilhança possíveis, né? E que realmente agregam muito conhecimento, tá? Então existe realmente uma gama gigante. Geralmente nos hospitais existem comissões específicas que vão especificar aí quais são as melhores metodologias, enfim, como é que vão ser organizadas isso, mas via de regra, segundo o próprio consenso de nutrição oncológica, né, aqui proposto pelo Instituto Nacional do Câncer, no INCA, como também em outros lugares ao redor do mundo, se pressupõe a avaliação subjetiva global, seja geral, proposta pelo DESC, né, na verdade pelo Baker, pelo grupo todo do Gigi Boy, mas enfim, validada, comprovada e publicada pelo DESC, tá? Em 87, ou a PPP, que é essa produzida pelo paciente, né, pelo próprio paciente, que foi feita pela Ottery, depois foi validada aqui para o Brasil, em português do Brasil, né, pelo grupo de Pelotas da Maria Cristina, certo?
Então, assim, o importante não é apenas uma avaliação importante. É justamente o somatório de várias avaliações que realmente vão trazer uma melhor qualidade de dados, uma melhor interpretação de dados. Quando o paciente está dentro de um ambulatório, está dentro de um consultório, a gente às vezes não tem acesso a outros tipos de avaliação. Por exemplo, avaliações bioquímicas. Então, quando o paciente está internado, ele faz exames sanguíneos com muito mais frequência. Então, é muito mais possível, às vezes, a gente conseguir avaliar algum elemento específico, se a gente falar com a equipe, enfim, solicitar uma avaliação específica, combinar previamente. Geralmente não tem problema, geralmente é bem fácil, geralmente é bem possível que isso aconteça. E a gente tem esse acesso desse acompanhamento mais a longo prazo, né? Muitas vezes tem adipômetros, tem glicômetros, e aí, enfim, a gente falaria muito tempo sobre avaliação nutricional e a gente também não conseguiria falar de outras questões aqui, tá? Mas é muito, muito, muito importante entender que dentro de um hospital a gente tem realmente essa nossa missão, né, de proporcionar vários momentos diferentes da construção desse entendimento do paciente. Tá? Além da avaliação nutricional, também é importante fazer a questão de avaliação de ingestão alimentar desse paciente, para conseguir depois sugerir quais são os próximos tópicos relacionados à terapia nutricional, seja ela via oral, seja ela via interal, seja ela mista, até mesmo, em última análise, uma parenteral, às vezes com uma via oral, enfim. Né, depende muito de cada caso, de cada questão, tantos pontos que a gente tem que levar em consideração, né? Então, deixa eu ver aqui, tem umas pessoas que acho que falaram algumas coisas e entraram. Olá, Marlukb. Oi, Bia. Tudo bom? Boa noite. Adorei aquela foto do bolo, hein? A Ari. A Alba também. Oi, Lari. Tudo bem, meninas? Sejam bem-vindas. Deixa eu ver o que a Ari colocou. O legal é juntar as modalidades de avaliação nutricional quando possível, né? Exatamente. Então, tamo junto, Ari. Justamente isso que eu tinha acabado de falar. Quanto maior possibilidade de novas metodologias juntas que realmente somem, enfim, qualidade, né? Melhor, tá? Então, essa seria a básica diferença, que a gente realmente tem essa disponibilidade de acompanhar esse paciente, né, ao todo. Né? Então, depois que a gente fez essas avaliações, também a avaliação de sintomas, avaliação de semiologia nutricional, acompanhamento do dia a dia desse paciente, né? Enfim, alteração da prescrição, alteração das questões todas necessárias ao longo da conduta. E aí a gente consegue organizar junto com a Nutri da produção para ver onde é que a gente se encaixa. Porque em casa é um pouco mais fácil a gente falar assim, o paciente precisa de tal consistência, de tal coisa, de tal coisa, de tal coisa. A família vai conseguir se adaptar. Muitas vezes dentro de um hospital, por maior possibilidade, maior leque de disponibilidade possível, existem já padrões, né? Padrões de consistência, padrão de distribuição de alimentos em nível calórico, de acordo com caloria, de acordo com gramatura de proteína, de acordo com cada macronutriente, então seja de gordura, de proteínas, de carboidratos, né, de suplementos, já tem muitas vezes suplementos padrão, né, padrões específicos, tá? Muitas vezes em alguns outros lugares não tem padrão específico de marca, mas tem padrão específico de composição, isso vai alterando, né? Então às vezes altera inclusive o paladar do suplemento, enfim, proteico, sei lá, por exemplo, que vai ser disponibilizado, tá? Então tudo isso existem protocolos e existem possibilidades, a gente vai tentar incluir o paciente que a gente está atendendo o máximo possível dentro dessas casinhas, digamos assim, que já estão previstas, né? Mas é muito importante deixar bem claro que os pacientes não precisam estar sempre contidos nessas caixinhas, né? Eles podem sair da caixinha, né? O importante é que saiam da caixinha dentro de uma possibilidade real. Por que eu tô falando isso? Porque, assim, muitas vezes, imagina, né? Vamos aproveitar que a gente, enfim, já ficou com água na boca, que a Julie falou ali em cima, de pamonha, de milho, de canjica, né?
Muitas vezes o paciente vai chegar aqui em Porto Alegre, vai falar de canjica, talvez as pessoas não entendam muito bem, que é uma pamonha, e que talvez dentro de um hospital seja muito difícil de fazer. Que seria muito diferente se ele estivesse no norte, no nordeste, que é muito mais comum, muito mais possível, e que daqui a pouco pode fazer parte do cardápio de um hospital mesmo. Né? Então, isso é importante porque a gente pode adaptar, mas às vezes a gente pode adaptar até ali. Existem também muitas vezes várias barreiras que se colocam necessárias por questão de logística, né? Por questão financeira também, às vezes de tetos impostos por questão de convênios, por questão de SUS, enfim, de valores, mas que de forma alguma devem interferir, né, na ingestão do nosso paciente, no estado nutricional dele, nas nossas possibilidades para que ele efetivamente recupere da melhor maneira possível o seu estado nutricional, né, e que ele não simplesmente passe por ali comendo, mas que ele passe por ali se alimentando. Seja alimentação física, seja alimentação emocional, seja alimentação da alma, né, enfim, que não seja passado em branco naquele processo. Assim como também, cada vez está mais em voga, falar sobre a orientação de alta que deve ser feita a partir do primeiro dia que ele está ali no hospital, né? Então, assim, não adianta mais as pessoas acharem que o paciente está ali internado um tempão e quando ele for embora, às vezes a gente sabe em cima da hora, fulano de tal, do paciente fulano do quarto X vai embora e tem que fazer alta para ontem. Não, né? Ele já precisa ir entendendo o que é educação nutricional ao longo da sua internação. Então, isso é muito, muito, muito importante. Certo? Então, muitas vezes a gente entende o paciente no ambulatório com um tempo reduzido de educação nutricional, o paciente no hospital, esse tempo maior da internação, né, desse acompanhamento dele, enfim, a gente pode ir organizando o entendimento, seja dele, seja dos familiares, muitas vezes trocam familiares, fica um pouco outro, e a gente tem essa possibilidade real, né, de fazer a informação girar entre todas as pessoas que realmente terão convívio direto ou indireto com o paciente. Então isso é muito importante e é muito bacana que seja realmente entendido, desenvolvido, organizado para que esteja bem consolidado, né, para o paciente, certo? Uma outra coisa que eu acho importante é destacar as questões que foram agora, durante o Covid, bem estabelecidos, tá? Porque a gente está falando aqui de possibilidade de avaliação nutricional, a gente está falando aqui sobre possibilidade de triagem nutricional, a gente está falando aqui sobre ingestão alimentar, sobre semiologia, enfim, sobre sintomas, sobre olhar para o paciente. Só que, sobretudo nessa época de coronavírus, existem algumas prerrogativas que são pressupostas, né, para todos os nutricionistas, que é justamente tentar evitar contatos, porque a gente sabe que tem outros profissionais que precisam tentar em contato mais severo, muitas vezes, mais próximo, né? Oi, Érica, tudo bem? Seja bem-vinda. Para esses pacientes, certo? Então, é importante destacar que a Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica colocou alguns pontos, tá? Então, assim, é fazer triagem, minimamente triagem nutricional em todos os pacientes, tá? Absolutamente todos. Se por acaso algum paciente oncológico for COVID positivo, esse paciente, mesmo que não tenha nenhum outro fator que compute como risco nutricional, ele precisa ser considerado como um paciente em risco nutricional, tá? Pelo fato de ser COVID positivo, pelo fato de ser paciente com câncer, ele já tem um risco nutricional elevado e precisa então entrar dentro dos protocolos de risco nutricional, tá? Isso é muito, muito, muito importante. Outra questão que é muito importante é a questão da avaliação nutricional com o menor contato físico possível. E aí eu também recebi já algumas mensagens assim, mas nem se eu passar muito álcool, nem se eu colocar todas as máscaras, nem se eu colocar todas as armaduras, né, de EPIs. Na verdade, se for muito importante para aquele paciente especial, talvez sim, né? Mas a princípio o respaldo que nós temos é de usarmos informações secundárias, informações de prontuário, ou então
usarmos o contato telefônico quando possível, né? Na semana passada, foi no início da semana passada, ou no final da outra semana, já não me lembro exatamente. Estava conversando com outras colegas que, enfim, trabalham em hospital, falando que tem atuado exatamente assim, com contato telefônico, em hospitais onde tem a possibilidade, né? Em outros hospitais onde não tem a possibilidade, muitas vezes trocavam até cartinhas, enfim, em post-its que tinham sido conversados e colados na refeição, né? Ou, enfim, preponderantemente pelo somatório de informações disponibilizadas no prontuário do paciente, tá? Então, isso é muito, muito, muito importante. Outra questão que também é válida quando a gente fala de hospital, quando a gente fala de hospital universitário, quando a gente fala de hospital relacionado com instituições de ensino, a gente fala da possibilidade real de desenvolvimento de pesquisas, né? Então, muitos pacientes internados passam por pesquisas clínicas. E agora, durante a Covid, todas as pesquisas clínicas sem cunho Covid foram praticamente suspensas, né? Para justamente evitar qualquer possibilidade de transmissibilidade, né? Do vírus, né? Que ainda não tem vacina, que ainda o tratamento é um tanto quanto sem grandes questões firmes, né, de conduta. Então, você pede que você evite esse contato de avaliação física, tá, dos pacientes, mas que isso de forma alguma impeça o acompanhamento do paciente, certo? Isso é preponderante, tá? E, como a gente estava falando, como a gente começou falando da produção, eu vou acabar falando da produção também. Então, reforçando nessa época de Covid a questão toda das boas práticas de manipulação, boas práticas de fabricação, né? Boas práticas de armazenamento, de distribuição, enfim, tudo que remete aí à nutrição de produção, né? Que eu chamo de asa, aqui chamam de WAN, enfim, tem tantas outras possibilidades de falar, né? Como é que é o nome. Então, oi Lorena, acabei não te dando um beijinho de oi, né? Tô olhando ali o relógio porque me falaram que não podemos passar muito, porque senão se passar demais, aí sim que a live é abduzida. Então tô aqui bem organizadinha para não passar do tempo. Oi Carol, tudo bom, lindona? Seja muito bem-vinda. Estamos no finalzinho da live, mas reforço que se o Instagram permitir, ou vai ficar salva nos stories, ou vai ficar salva no IGTV, né? Enfim, com o real propósito de sempre, que é multiplicar conhecimento, disponibilizar esse pouquinho aí, enfim, que mesmo de tempo, mas que a gente consiga efetivamente reverberar conhecimento, extrapolar conhecimento, né, e experiência, certo? Então, já vamos caminhando aí pro finalzinho, né? Então eu espero que seja isso que vocês tinham de expectativa para que a gente conversasse na noite de hoje, tá? Já agradecendo todas as ilustres presenças da noite, né? Agradecendo todos os comentários também, como sempre, convidando quem não acompanha, né, a minha página, então que acompanhe meus conteúdos disponibilizados. Agora eu mudei no nome da página, então não é mais Nutrion com Aline KP, é doutora Aline Kirchner, então dra.aline Kirchner, tudo junto, né? Também, enfim, quem quiser acessar, tem um site já, que é o www.alinekirchner.com.br, para conhecer um pouquinho mais do trabalho também como um todo, né? E toda terça-feira estamos aqui juntos, às 9 horas da noite, então eu te faço convite, que você esteja sempre comigo, que também convide um outro amigo que gosta de nutrição oncológica para estarmos juntos, conversando, enfim, multiplicando os nossos conhecimentos e saberes. Então, a Juliana falando aqui, maravilhoso, como sempre, obrigada por dividir. Mas, Ju, que coisa bem boa. Obrigada a você, viu? Como é bom te ter assim. Ai, será que foi o Instagram já que deu problema? Tomara que não. Eu juro que eu já vou encerrar o Instagram, eu juro. Mas, enfim, agradeço todos esses coraçõezinhos, agradeço todas essas emoções. E vou pedir para que vocês que estiveram aqui juntos, que, enfim, faça aí um print da tela, coloque lá nos seus stories, me marque e fale qual foi o insight diferente, o que
bateu de frente hoje pra vocês quando a gente começou a falar de hospital, do que foi diferente aí nessas últimas expectativas de nutrição oncológica de ambulatório, consultório, hospital, se era isso mesmo, enfim, que vocês pensavam, ou se vocês achavam que era tudo tão igual, ou se é tudo tão diferente, pra gente ir tendo esse feedback aí também de vocês, tá? Fada sensata da nutrição oncológica. Ai, Julie, que coraçãozinho, né? Ai, te adoro, queridona. Então era isso, pessoal. Espero que fiquem com Deus, passem mais uma semana excelente, que tenhamos cada vez melhores perspectivas de saúde como um todo para todos nós, em especial para os nossos pacientes oncológicos. Combinado? Outra coisa também que eu ia sempre pedir é que eu deixe sempre uma caixinha de assuntos, né, disponibilizados ali ao longo da semana nos stories, em algum momento eu vou colocando, para que vocês me tragam assuntos que vocês acharem interessantes, bacanas, enfim, pra gente conversar, porque esses assuntos todos que eu tenho trazido são realmente assuntos que me são oferecidos por seguidores e amigos de nutrição oncológica, e esse é o propósito, né, que a gente converse sempre com esse pensamento de multiplicação de conhecimento, de experiência, né, e facilite essa construção da nutricionista oncológica que está aí dentro de você. Oi, Thaís! Eu sei que você acabou de chegar, seja muito bem-vinda, mas já está acabando a live e eu vou salvar aonde o Instagram me deixar, tá? Ou nos stories, ou no IGTV, enfim, em algum lugar eu vou esperar que ele salve essa live, tá bem? Mas assim, sinta-se bem à vontade também de contribuir com o que você quiser, né? Enfim, depois assistindo também, me dá teu feedback aí. Combinado, pessoal? Um beijo gigante, uma ótima semana pra vocês!